Colapso da função de onda. O conceito de tudo o que eu vou passar aqui para vocês hoje é na realidade bem profundo. Você pode, por exemplo, encontrar aulas do professor Hélio Couto de mais de 1 hora tratando unicamente desse assunto que é bem complexo. Porém, como esse é um assunto que todo aquele que busca o autodesenvolvimento, o entendimento da lei da atração e a manifestação de todos os seus sonhos, tornou-se indispensável que eu resolvesse fazer esse vídeo. E por ser um assunto bem profundo e complexo, evidentemente que eu vou repassá-lo de uma forma bem superficial, muito mais com o objetivo que todos vocês passem a olhar na direção desse assunto com muito mais interesse e principalmente aqueles que não conheciam que possam agora passar a conhecer. Mas antes que eu possa começar a repassar tudo isso, eu tenho que fazer um agradecimento aqui a todas as inscritas aqui do nosso canal, principalmente porque as mulheres, naquilo que diz respeito à lei da atração, elas são muito ativas e a energia delas é muito importante para que o nosso trabalho aqui possa ganhar corpo e cada vez mais crescer para alcançar mais e mais pessoas. Então, os meus agradecimentos e a minha gratidão a todos os inscritos, mas principalmente as inscritas, tá bom? Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler A Matriz Divina de Greg Braden já começaram a se familiarizar com termos como partícula, física quântica, e é necessário que você entenda o seguinte. Primeiramente, o que é o colapso da função de onda? Alguns anos atrás foi feito um experimento onde tomaram uma partícula de fóton e dividiram essa partícula em 2 e observaram o seguinte, que essa partícula que foi dividida em 2 partes foi separada a uma distância de 22 quilômetros. E mesmo separadas a distância tão grande, eles observaram que elas se comportavam como se ainda estivessem unidas. Mas o que é que isso tem a ver com o colapso da função de onda? Algo que foi verificado é que a partícula no nível quântico não pode ser definido com antecedência à sua movimentação. Mas é muito interessante o seguinte, que eles verificaram que a partícula ela muda o comportamento dela uma vez que passa a ser observada. É muito interessante isso. E é necessário que você entenda isso para que você possa compreender esse princípio do colapso da função de onda e você começar a entender as bases que fazem a gente colocar em prática, colocar em movimento a lei da atração, que, como vocês já aprenderam, o mais correto seria nós nos referirmos como a lei da manifestação. Tudo se movimenta em ondas, tudo se expande em ondas, tudo se manifesta em ondas. Assim é o seu pensamento, assim é a sua força mental. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: imagine que você quer manifestar um carro novo, a sua casa dos sonhos, e você começa a mentalizar esse carro, essa casa, e essa mentalização provoca o quê?
a emanação de uma onda mental. Essa onda mental, ela vai vibrar na direção do destino desejado. O problema que acontece é que nesse íntere você vive, e na sua vida você tem tristezas, você tem medos, você tem incertezas, inseguranças, e isso faz com que a onda daquele pensamento que você começou a movimentar, visando manifestar aquele carro, por exemplo, acaba por seguir um caminho diferente daquele que inicialmente você desejava. É por isso que muitas vezes as pessoas se perguntam: poxa, eu mentalizo tanto, eu peço tanto, eu não consigo. E muitas vezes o que é que acontece? Você acaba atraindo aquilo que você menos quer. Você acorda pela manhã, aí não acordou muito bem, dá uma topada na quina da cama, fala um palavrão, aí você vai escovar os dentes, faltou a água. O que é que acontece? Você já começa a vibrar na frequência daquilo que você não quer. Você sai, vai para o seu trabalho, chega na frente, bate com o carro. Ou seja, você colapsou aquilo que você estava mentalizando, atraindo. Ou seja, colapso da função de onda é quando você alcança aquilo que você está mentalizando, atraindo. Então, quando você fala colapso da função de onda, você tem que lembrar daquela regra das leis universais que diz: você cria a sua realidade. Se você cria a sua realidade, essa criação é justamente o colapso da função de onda. Porém, a minha pergunta agora é: o que você está manifestando que você atraiu com a sua ação mental? E em consequência vem a segunda pergunta: o que você vai colapsar? Então, para que você possa começar a se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo mais uma vez o livro de Greg Braden, A Matriz Divina, para você começar a educar e exercitar a sua mente no estudo que você deve começar a fazer a partir de então, relativo aos estudos do professor Hélio Couto. Mas entenda uma coisa: antes de qualquer coisa vem a sua própria reprogramação mental. Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para perguntar. O nosso trabalho aqui é te ajudar a mentalizar e atrair da maneira correta, para permitir que você crie um colapso de função de onda de acordo com aquilo que você deseja, que você busca. E eu encerro mais uma vez te convidando: faça parte dessa mente mestra, e que a mente eterna e infinita de Deus nos permita manifestar os nossos mais profundos desejos. Muita paz, sucesso, até o próximo vídeo. Narração por Eu Sou.